Numa manhã calma em Coimbra, o silêncio da rua de casas alinhadas foi quebrado por uma cena que parecia a sala de um filme. Joana Matos, uma mulher negra de postura serena, saiu da sua casa de 2 andares apenas para levar o saco do lixo até o porto. Mas mal tinha dado alguns passos, reparou em terres figuras, espera na entrada da sua propriedade. 2 homens vestiam coletes ticos pretos com remendos bordados a dizer Fiscalizal Comunitria. Ao meio deles estava Dona Amlia Figueiredo, a presidente da Social de Moradores com o rosto carregado e sem um nico trau de simpatia. Joana apertou o saco de lixo entre as mãos, observando cada detalhe. Os coletes estavam desajustados, os sapatos gastos, a postura artificial demais. Aos olhos de um vizinho de estrado podiam até parecer oficiais. Mas para Joana algo não encaixava. Senhora Matos, precisamos conversar, disse Amlia, a voz errispida como quem ensaiara aquele momento. Antes que Joana pudesse responder, um dos homens deu um passo frente e anunciou: Este em violao das normas do bairro. Viemos det lá, até que a polícia chegue. As palavras caram pesadas, mas Joana não se deixou abalar. Mantendo a calma, pousou o saco no chão e ergueu o olhar firme. No fundo, ela sabia, não havia ali autoridade verdadeira, apenas uma encenal perigosa prestes a transformar a mãe pacífica da vizinhana num espéculo de tenso. O silêncio da rua parecia suspenso, como se cada vizinho aterrés das cortinas prendesse a respirar. Espera do que viria. Joana cruzou os braços com calma, encarando primeiro Amlia, depois os 2 homens que fingiam ser autoridades. E quais seriam exatamente as acusais? Perguntou a voz baixa, mas firme, que contrastava com o nervosismo deles. O mais alto, pele clara, cabeça raspada e culos escuros espelhados, ergueu um papel amarrotado. No conformidade com ordens da social alterais e legais, na calada, reunies barulhentas. A lista longa. Joana deixou escapar um leve sorriso írnico. E isso de o direito de entrarem na minha propriedade e deterem-me. O homem pigarreou, tentando manter o tom de autoridade. Se não colaborar, tornaremos as coisas mais difíceis. Nesse instante, o ar pareceu pesar. De casas próximas, uma persiana mexeu. Um celular brilhou atrás do vidro, a vizinhana estava atenta, pronta para registrar cada detalhe. Amlia, inflamada, cruzou os braços ainda mais apertados. Não pense que está acima das regras, Joana. Recebemos queixas rias, e esses homens estou aqui para garantir que finalmente obedece. Joana ergueu a sobrancelha, analisando a encenal patica diante de si. A cada segundo ficava mais claro que os coletes e a pose não passavam de um teatro barato. O segundo homem mais baixo, com barba mal cuidada, parecia desconfortável. Olhe, não precisa ficar feio. Venha conosco e esperamos pela polícia. Pode ser que tudo se resolva sem maiores problemas. Joana inclinou a cabeça, fixando nele um olhar que o fez baixar os olhos. Polícia de verdade ou esses crashes comprados na internet? O comentrio espalhou murmúrios entre os vizinhos que filmavam abertamente da varanda. Amlia perdeu o controle, a voz a tremer de irrital. A social não tem de lhe dar satisfaz. Joana, aqui quem não cumpre sofre consequências, mas Joana deu um passo frente firme como uma muralha e deixou escapar palavras que ecoaram pela rua inteira. Vox no sou lei. No tm poder. Estou a invadir a minha casa, e isso chama-se crime. O beirado da casa ecoou com a real coletiva. Uma mulher com o filho ao colo gritou, isso asdio! Outro vizinho completou. Não podem prender ninguém por cortar a relva. A encenal de Amlia comeava a desmoronar. E no meio da tenso, Joana manteve-se calma plantada no seu porto, mostrando que o verdadeiro poder não precisava de fardas improvisadas, mas sim de coragem e verdade. O burburinho crescia, espalhando-se de casa em casa, como fogo em palha seca. Crianas espreitavam pelas janelas adultos,
erguiam os telenvéis, e cada lente apontada era mais um lembrete de que aquele confronto Joá-nu era privado, era pebelico, era espéticulo. Joana sentiu o peso das dezenas de olhares, mas não vacilou. Respirou fundo e falou num tom baixo, por um cortante, olhando diretamente para os impostores, querem saber o que autoridade verdadeira responsabilidade lei serviu. Nada disso que vox esto a encenar aqui. O homem mais alto, o de culos espelhados, enrijeceu a mandíbula, tentando recuperar o controlo da narrativa. Aproximou-se a passos duros, as botas rangendo no cimento, e parou a poucos centímetros dela. Est a resistir, senhora Matos. Isso dê-nos direito de escalar a situal. A ameaça pairou no ar como uma elimina. Joana, no entanto, inclinou-se ligeiramente para a frente, a voz firme como aljote. Enfrentei homens muito mais perigosos que vox. Faam um favor a vox, proprius, e deem meia volta. Amlia tentou impor-se a face vermelha de fria. Não pense que pode humilhar a social diante de todos. Estes homens foram autorizados para manter ordem e disciplina. Se não respeita, talvez não pertena a este bairro. As palavras escorreram venenosas, mas não produziram o efeito esperado. Em vez de medo, provocaram murmúrios indignados. Este a exagerar, Amlia gritou um vizinho do outro lado da rua. Isto abuso, ecoou outro. O segundo impostor, o de barba desgrenhada, só não conseguia esconder a ansiedade. Passava a mão na nuca, evitava encarar o público. At murmurou algo ao parceiro. Talvez devemos esperar-lhe fora. Mas o mais alto manteve-se rígido, agarrado fantasia de poder. Joana não perdeu a oportunidade e ergueu a voz para que todos ouvissem. Vejam bem, vizinhos. Isto não sobre regras de jardim ou caladas, sobre algum que confundiu controlo com liderana. Quem manda dois estranhos disfarados para intimidar uma mulher na porta da sua pria casa, não quer ordem, quer domínio. Um silêncio denso instalou-se por um momento quebrado apenas pelo som dos telenvéis a gravar e pelo vento que fazia bater as persianas. Amlia cruzou os braços com fora, mas a confiana escorria-lhe como areia entre os dedos. Joana de pé, firme e serena, não estava sozinha. A rua inteira se tornara sua testemunha e seu escudo. E ali diante de todos a farsa dos falsos fiscais comeava a ruir. O ar parecia carregado de eletricidade. Cada vizinho nu. Apenas observava, participava. Vozes surgiam de todos os lados. Deixem-na em paz. Isto ilegal. Chamem a polícia de verdade. A rua transformava-se numa espécie de tribunal improvisado, onde Amlia e os seus dois cúmplices estavam cada vez mais acuados. O homem de culos espelhados, sentindo-se a autoridade escapar-lhe por entre os dedos, deu um passo brusco frente. Da sua cintura retirou um par de algemas métlicas que tilintaram alto, fazendo eco contra o cimento da calada. O som frio fez a vizinhana prender a respirar. Este detida por violar normas comunitárias, disse ele a voz, a falhar ligeiramente, apesar da tentativa de firmeza. O murmúrio coletivo explodiu em protestos. Isso crime, não tem esse direito. Joana manteve-se em véu. Os olhos escuros fixaram o homem como uma elimina afiada. Se der mais um passo, estar a cometer delito grave, usurpar o difuno e tentativa de sequestro. Isso no de multa de priso. A clareza das suas palavras reverberou pela rua multiplicada pelos telenvéis, que gravavam cada instante. O impostor hesitou gotas de suor brilhando-lhe na testa. O parceiro barbudo puxou-lhe o brau quase suplicando, larga isso, Duarte vou prender-nos a enes. Mas Amlia, desesperada por não perder o controlo, gritou. Não parem agora, mostrem quem manda neste bairro. As suas palavras, longe de inspirar respeito, provocaram repulsa.
Uma senhora idosa encostada à varanda ergueu a voz trêmula. Amlia Jot te chega. Est a envergonhar-nos a todos. Outros vizinhos assentiram alguns, atavanaram para a rua, aproximando-se do porto de Joana como um escudo humano. Duarte o dos culos tremeu visivelmente. As algemas pesavam-lhe nas mãos como se fossem ferro em brasa. O beirado da autoridade falsa estalava. Joana Ento deu um passo firme aproximando-se dele sem medo. Baixou a voz para que se ele escutasse, mas forte o bastante para que fosse captado pelas semaras. Um movimento errado e a sua vida muda para sempre. Pense bem. Nesse instante, o silêncio foi cortado por um barulho distante, mas inconfundível, o uivar de sirenes que se aproximavam. As luzes azuis e vermelhas começaram a refletir nas janelas da rua estreita. A cena que Jota parecia teatro de Praia Pevelica estava prestes a receber o seu desfecho oficial. Amlia arregalou os olhos finalmente percebendo que o espetáculo que montara não terminaria com Joana humilhada, mas com ela perpria, exposta perante todos. As sirenes cortavam o ar como minas aproximando-se cada vez mais. Vizinhos correram para as portas. Alguns aplaudiam, outros murmuravam. Agora acabou. Agora a verdade vai aparecer. Duarte, o homem de culos espelhados, deixou as algemas penderem da mão visivelmente abalado. O cúmplice barbudo Justoto recuava para a beira da rua, repetindo nervoso. Eu não quero ir preso por isto, não foi para isso que assinei. Joana de pé junto ao porto não precisou levantar a voz. O simples fato de manter a calma contrastava com o desespero dos outros. Eu avisei, disse ela, olhando diretamente para Duarte. O poder verdadeiro não se improvisa. Ele exige responsabilidade e lei. Vox vieram aqui com fardas baratas, mas agora enfrentaram as consequências reais. Amlia, plida, mas ainda teimosa, tentou dar o último grito. Não acreditem nela, isto uma conspiral contra a social. Mas os gritos da vizinhana abafaram-na de imediato. Mentira, foi Vox quem trouxe esses impostores, este tudo gravado. A sua figura outrora temida nas reuniões de condômino agora parecia pequena, cercada por cimeras e olhares de desprezo. Os carros da polícia pararam de forma abrupta, pneus a chiar sobre o asfalto. 2 agentes saram rapidamente mãos próximas das armas avaliando a cena. Joana ergueu uma das mãos, a outra ainda firme no porto. Agentes aqui chamou clara e objetiva. Os vizinhos abriram caminho apontando para Duarte e Amlia como se estivessem a testemunhar num tribunal. Duarte tentou disparar, enfiando as algemas de volta no bolso do colete. Mas tarde demais. Um dos agentes agarrou-lhe o brau, retirou-lhe o objeto e ergueu-o para o alto. Algemas falsas usurpau de funo tentativa de detê-no ilegal. O murmúrio coletivo transformou-se num coro de aproval. O cúmplice barbudo, sem esperar por mais nada, levantou as mãos. Eu fui pago para estar aqui, não sabia que ia dar nisto. Enquanto os policiais comeavam a algemar Duarte, Joana deu um passo em frente e deixou que a sua voz ecoasse pela rua inteira. Este bairro não precisa de medo, precisa de respeito. Liderana não se constri com intimidade, mas com confiança. A vizinhana explodiu em aplausos. A figura de Amlia, envel e derrotada, parecia derreter sob a presso dos olhos de todos. Tu era presidente, Jota, não era autoridade, era apenas a responsável pela farsa que manchara a reputal da comunidade. E pela primeira vez em muito tempo, Joana sentiu que não estava sozinha, a rua inteira estava ao seu lado. Os aplausos ainda ecoavam quando os agentes colocaram Duarte dentro da viatura. O cúmplice barbudo, quase em lágrimas, entregava o colete falso e repetia: Eu não quero problemas, se aceitei porque precisava de dinheiro. Os vizinhos abanavam a cabeça em reproval, enquanto apontavam os telemvês para cada detalhe. Amlia. A presidente da social ainda tentou justificar-se. Fiz isto pelo bem do bairro, mas ninguém acreditava mais. Uma senhora idosa que raramente falava ergueu a voz no Amlia.
Fez isto pelo seu pérprio ego. E agora todos sabemos. Joana aproximou-se lentamente, a serenidade estampada no rosto. Não precisava levantar a voz. O silêncio que caiu na rua fazia cada palavra sua soar como centena. Eu disse que a verdade viria à tona. Quem tenta governar pelo medo perde o respeito. Hoje não foi apenas sobre mim. Foi sobre todos NS. E juntos provamos que intimidá-lo não tem lugar aqui. Os agentes confirmaram a identidade dela e agradeceram pela postura firme. Quando finalmente entraram nas viaturas levando os impostores à rua, pareceu respirar aliviada. Crianças voltaram a brincar nas caladas vizinhos que antes mal se cumprimentavam. Agora, trocavam abraços. Joana de pé junto ao porto. Não era apenas a mulher que enfrentara tais pessoas, sozinha, era esse embolo de que coragem e calma podem desarmar qualquer ameaça. Muitas vezes quem grita mais alto ou veste uma cara de autoridade tenta esconder a sua pérpria fraqueza. O verdadeiro poder não nasce do medo, mas da honestidade, da responsabilidade e do respeito mútuo. Não precisamos de algemas falsas, nem de gritos para conquistar a autoridade. Precisamos de Carter. E esse é o tipo de liderana que transforma comunidades e famílias. Ivoque Jolly passou por uma situação em que algum tentou intimidar ou impor autoridade sem ter direito. Como reagiu? Partilhe a sua experiência nos comentários, porque a sua história pode inspirar outros. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui contamos histórias que nos prendem a atenção, mas também trazem leis que podemos levar para a vida.